Vamos ver se rola aqui, vamos ver se desenrola o vídeo, né? Vamos ver se o assunto flui. Salve galera, aqui é o Cidadão X. Galera, esses dias atrás, né, após o strike, eu gravei um vídeo, né, mais uma vez, mais um desses tantos vídeos, onde eu meio que desabafo e tava ali, né, explicando para vocês das minhas dificuldades, né, e explicava, entre tantas outras dificuldades circunstanciais, né, superficiais minhas, para produzir conteúdo, eu fiz uma observação, né, um comentário pequeno até, de uma experiência pessoal minha no campo espiritual, né, que tinha ocorrido comigo naquele final de semana, onde eu tinha tido um contato, digamos assim, mais difícil, né, que acabou me esgotando muito, me deixou meio para baixo durante aí, né, um período. E foi uma fala bem superficial, galera. Foi um fato, né, foi um fator entre tantos que acabam dificultando às vezes para produzir conteúdo. Mas foi bem pouco profundo, né, porque em se tratar de campo espiritual, né, e outras coisas correlacionadas, é complicado você conseguir, né, a atenção de todo mundo. Tem pessoas específicas que gostam desse assunto. Apesar de que eu, pessoalmente, acho que tudo é relacionado, campo material com o campo espiritual, e a galera do campo espiritual sabe muito bem disso, a galera mais presa ao campo material não tem essa percepção. Então muitos acham que é bobagem. Não adianta dedicar tempo a ficar debatendo sobre questões espirituais, alma, evolução, né, assombrações, espíritos. É até um assunto interessante para alguns, né, mais pela questão, né, do ser diferente, né, de ser fora do normal, fora do padrão, do que realmente prestar atenção, levar de forma séria, né, o que está vendo ali. Então eu não fiz propositalmente, né, um vídeo, eu nem quis comentar mais sobre essa parte. Né. O que ocorreu aqui, eu me aproximei de uma pessoa, essa pessoa, por circunstâncias pessoais de vida dela e de destino e até de momento nosso, não só dela, né, ela está funcionando como uma espécie de canal com o outro lado, né, ela está mais intimamente ligada ao outro lado, ainda que ela às vezes negue, eu tenho dificuldades de lidar com isso. Então, energias, vamos dizer assim, né, porque eu acho ruim falar de espírito ou possessão, energias diferentes, né, externas se aproximam mais dela, né, e às vezes ela tem suas dificuldades para lidar com isso. E infelizmente, galera, ou felizmente, depende de como você encara isso, eu tenho uma sensibilidade maior também a esse tipo de mundo, esse tipo de universo, esse tipo de dimensão. Eu não vou ficar entrando em detalhes, o que é difícil, como eu expliquei para vocês, mas vejo algumas coisas, sinto outras, né, percebo, né, as mudanças ou umas coisas alteradas, né, diferentes do padrão. É aquela coisa, né, você tem aquela ideia de que a pessoa que vê espírito, que vê fantasma. Cara, muitas vezes a pessoa que vê um espírito, vê um fantasma, ela nem sabe que está vendo um espírito ou fantasma. Para ela é uma coisa normal. Ela não para perguntar para a pessoa: ei, você é espírito? Você está vivo? Cara, ninguém fica fazendo isso. Então tem uma dificuldade às vezes para entender o que está acontecendo. Tem pessoas e pessoas, tá? São experiências individuais, cada um tem sua caminhada, né, dentro do plano. E eu tive contato com essa pessoa, da minha família, e eu não consegui lidar direito com o que estava perto dela, né? E se aproximou de mim também. Então criou uma situação meio ruim, esse contato não foi legal. Pô, o carro do gás. Eu vou esperar o carro do gás passar, porque os cachorros vão começar a latir. Beleza? Aguarda aí. Você acredita que a coisa ficou tão fora do controle com os cachorros latindo aqui que eu tive que ir lá intervir, ver o que estava acontecendo? É o que eu falei pra vocês, né? Eu acho que sempre tem alguma influência externa tentando atrapalhar certas coisas. Mas onde eu tava falando sobre o meu contato, né, nesse final de semana que acabou, sei lá, dificultando a minha rotina de vida. Mas, cara, é normal, acontece. Como eu disse, meio que estou acostumado a lidar um pouco com isso, né, mas outras pessoas não.
O interessante foi que eu falei muito brevemente sobre esse assunto e algumas pessoas, não foram até poucas como eu imaginava, se interessaram, reagiram a isso. Então alguns chegaram, né, nos seus comentários do vídeo, né, a me orientar, inclusive, a buscar outros canais, até do próprio YouTube, né, ou outras fontes de informação alternativa através da internet, onde eles abordam mais especificamente, mais profundamente esse tema, né, do campo espiritual e o momento que a gente vive hoje. Tá? Galera, o que eu acredito, né, o que eu penso, né, para explicar um pouco o que acontece hoje. Né? Logicamente que exige uma abordagem mais profunda, é verdade. Mas para tentar resumir, né, em um vídeo para vocês aqui, né, em um bate-papo aqui, a gente está na iminência, né, tá acontecendo, tá agora, para amanhã, para daqui a pouco, né, de um grande evento. Não é um golpe de Estado do Bolsonaro, não é a implantação da nova ordem mundial através da sua agenda, porque isso já está acontecendo, já vem, né, de alguns dias. Não é, sei lá, uma nova pandemia, um novo vírus, não é uma invasão extraterrestre, se bem que isso seria algo bem grande também. É um grande evento ainda maior, que eu acho que está acima de tudo isso, né? Ou que motiva, ou que movimenta todas as outras conspirações. Eu penso muito nisso, né? Que as duas outras grandes conspirações giram em torno, né, desses grandes eventos, dos quais, né, essa galera aí da elite tem ciência. Eles têm acesso a certos conhecimentos, certas informações restritas à maioria da massa, né? E eles sabem o que vai acontecer, eles entendem, eles estão se preparando para isso já há muito tempo. A própria conspiração da agenda da nova ordem mundial, eu sempre acredito que é, né, para tentar, né, livrar a cara de uma certa elite aí, de um outro grande evento que inclusive está acima do controle deles. O que eles fazem com essa agenda, né, com a implantação aí da fuga da elite, diminuição da massa, do número de pessoas, o controle absoluto através de um governo único. Tudo isso aí é para tentar sobreviver ao que está por vir. Tá? E algumas pessoas em esferas menores também lá têm suas próprias ambições pessoais em lidar com isso. Sabem, né, que algo vai acontecer, já foram informadas, ainda que talvez não tão profundamente, mas sabem que eles precisam se livrar, né, da sua culpa, se livrar das suas responsabilidades, né, e tentar passar, né, por essa fase. Então eu acho que é algo ainda tão maior, tão mais impactante, que não dá para lidar simplesmente aqui. Não dá para eles contornar a situação. O que eles estão fazendo é tentar, se aproveitar do que vai acontecer ou tentar se livrar do que vai acontecer. Tá? Mas esse grande evento, eu penso, né, que ele vai impactar, né, toda a humanidade, né, toda a história da Terra, né, de tão, né, grande que eu imagino que seja. Vai revolucionar, né, o que a gente entende por nossa realidade hoje, né, por nossa conduta comum, nosso padrão. Né, vai mudar tudo, cara. Então tem esse grande evento. Eu não sei explicar para vocês o que é esse grande evento, como vai ocorrer. Né, a gente pode falar de profecias, pode falar de apocalipse, pode falar de leituras, né, de escrituras sagradas, eu não sei. Né, tem gente que vê as coisas, tem gente que entende, tem gente que vai estudando e vai chegando a essas conclusões que levam a isso. Não sei explicar o que é para vocês. É algo muito, muito grande e a gente sente. Não sei se você sente isso, né? É uma pressão, é uma ansiedade que vai se concentrando, né? Até a sua própria percepção da realidade vai mudando. Não sei se você já percebeu, o tempo está cada vez mais acelerado, ou seja, está cada vez mais curto, você não tem tempo para nada, não dá tempo de fazer nada, o ano já está na metade e a gente nem viu o que passou o ano passado. Você parece que não vive mais, você só fica naquele comportamento rotineiro do robô nocivo, que eu falo, né, que trabalha, come, dorme, trabalha, come, dorme, trabalha, come, dorme, e um pouquinho de tempo que ele tem, um intervalo, né, entre essas ações aí, né, para fingir que está vivo, para pensar assim, né, ele ainda se dedica a coisas superficiais, que é para fugir da pressão, para fugir do que está ruim, né, do que está angustiando ele. E é complicado, galera. Mas você pode entender esse grande evento, né, como você bem quiser entender. Tá? Não dá para eu ficar explicando para vocês aqui. Eu acho que, além de entender, além de acreditar, você tem que se preparar. É isso que eu faço. Então, quando eu estou revelando conspirações para vocês, manobras, né, ou algumas informações ocultas, que eu vejo a elite, essa sim ciente do que vai acontecer,
né, quando eu vejo eles fazendo isso, quando eles manipulam a massa, né, de todas as formas, eu fico tentando explicar para vocês que você está sendo manipulado. A ideia é revelar, né, com fatos, né, com histórias, com situações aqui, né, baseadas em situações verdadeiras, né, em circunstâncias reais, que você está sendo manipulado o tempo todo, né, que tem alguma coisa por trás. Se você está sendo manipulado, se você está sendo mantido no escuro, é porque tem alguma coisa sendo oculta de vocês. E alguém está fazendo isso. Então eu fico tentando expor, né, esse processo de ocultamento da verdade e as pessoas que fazem isso. Eu fico aqui denunciando e revelando, mas às vezes é difícil você entender o que está por trás. Tamanha é a situação, a coisa, a envergadura, né, desse evento, dessa situação que está aí oculta da gente. Até acredito que muitas pessoas nem têm condições de entender, de assimilar. Por isso se mantém na segurança da sua ignorância aqui, que é mais tranquila, é mais confortável. Outras chegam até um limite e pensam que, irmão, melhor não passar daqui porque eu não vou saber como lidar. Se eu realmente, né, entender e acreditar, e a coisa vai fugir tanto ao controle que é melhor me jogar, digamos assim, para não falar a verdade. Então, cara, não é. Fato, galera, é que a massa, como um todo, né, ela vem sendo estimulada a reagir. Talvez você tenha percebido ou não feito essa ligação ainda. Você vê que em vários pontos do mundo surgem protestos, revoltas, tem muita tensão, tem muito conflito, né, tudo gera, né, uma reação às vezes desproporcional, né, um ato racista, que é, sabe, algo assim insuperável para algumas pessoas, principalmente para as vítimas, intolerável para boa parte delas hoje, já gera todo um protesto, que gera um caos civil, que gera uma intervenção do Estado, que muitas vezes é isso que eles querem. Mas qualquer coisa, né, gera uma situação de conflito grande, muitas vezes desproporcional à situação. Não que você deva engolir, deixar para lá, ignorar certos acontecimentos, mas você percebe que as pessoas não estão bem. Elas não estão no seu momento mais equilibrado, no seu ápice da tolerância, né? Até o controle emocional está dificultado. Você deve ter notado isso, talvez pessoalmente. Quando você fala da questão emocional, você deve ter notado que está desequilibrado. Pessoalmente, eu não tenha, né, notado ainda, mas eu vou citar para vocês. Já comentei em outro vídeo, também de maneira menos profunda, mas você pode estar se emocionando com coisas bobas, não tá? Por exemplo, um vídeo na internet, um vídeo no TikTok mais emocionante, né, mais triste, mais traumático. Você às vezes se pega com vontade de chorar por uma ceninha, né, da sua rede social que você viu aí, uma cena, uma novela, um filme, uma notícia, né, no jornal, você já fica, sabe, totalmente comovido com aquilo. E não é assim. Você foi treinado para ser frio, não se expor, principalmente mostrando os seus momentos vulneráveis, fragilidade, que é quando você está demonstrando emoções excessivas. Então você já é programado a não demonstrar emoções. E aí você se emociona por nada. Qualquer coisa está querendo sair uma lágrima do seu olho, você está querendo ali meio com vontade de chorar, fica até meio sem graça com isso, não é? Da mesma forma, né, a nossa tolerância, às vezes, a nossa frieza diante de certas situações é absurda. A gente nota uma coisa totalmente errada, né, ou, sei lá, impactante acontecendo e a gente às vezes dá risada. Não era para dar risada, era para a gente estar, sei lá, angustiado, com medo, revoltado, indignado, e a gente está brincando, a gente está ignorando, né, algum fato, né, que não é normal, não é da rotina do ser humano tolerar aquilo, e a gente deixa para lá. Uma criança foi torturada até a morte. Mais uma notícia, deixa pra lá, vamos pra outra. Como assim, cara? O bandido levou uns tiros ali, vamos dar risada e tal, acho engraçado, eu também acho. Mas, sabe, é desproporcional, né, o desequilíbrio emocional. Você não tá sentindo isso? Então, essa revolta da massa, essa revolta das suas emoções individualmente, tudo é parte dessa questão do grande evento. Ele mexe com tudo isso, ele está alterando, né, o equilíbrio. Eu acho que essa é a palavra para falar sobre isso, equilíbrio. O que está acontecendo é um grande desequilíbrio. E tem outras consequências, inclusive. Quando a gente fala muito da grande pandemia, a gente está falando de Covid, não, vamos falar da grande pandemia de transtorno de ansiedade generalizada, né, ou a pandemia de depressão, que está gerando uma outra consequência, né, os suicídios, né, aquele comportamento cada vez mais isolado, mais frio das pessoas. As pessoas estão mais introvertidas, menos, né, adeptas a aceitar as coisas, né, a intolerância às vezes. Cara,
esse grande mal aí também é parte, né, de uma aproximação desse grande evento. Você sente, você não sabe lidar com isso e você fica ansioso, você fica tenso, você sabe que vai acontecer alguma coisa, que você está em perigo, digamos assim, não sabe o que é e não consegue reagir, fica ali o tempo todo preparado, né, forçado, né, às vezes atento, às vezes meio que tipo, ignorando a coisa porque é mais seguro. É a mesma coisa da depressão, né? Você se sente impotente, você não quer mais participar, você desistiu, você sabe que você é tão insignificante, né, diante de tudo que vai acontecer, pelo menos você foi programado a pensar assim, que você desistiu antes. Né? Fala, meu, deixa acontecer, deixa rolar. Sabe? E tem consequências isso. Né? Vamos falar, por exemplo, né, de experiências sobrenaturais. Você deve ter percebido, não sei se você se atenta a isso, né, que o número, né, de pessoas tratando de experiências sobrenaturais, a galera gosta muito de explorar isso na internet hoje, aumentou bastante. Né? Da mesma forma que aumentou, né, o número de contatos, né, digamos, com objetos, né, voadores não identificados, com OVNIs, né, muita gente vendo OVNIs por aí, também as atividades sobrenaturais aumentaram muito. Isso tudo é correlacionado, tá? Retomando aqui, galera, deu um bug aqui no meu cartão de memória e apagou uma parte final do vídeo. Mas eu falar para vocês do número, né, que aumentou muito de pessoas tratando de atividades sobrenaturais, né, pessoas relatando, testemunhando coisas do tipo. Da mesma forma também você deve ter notado, talvez seja do seu campo de interesse, né, o número de relatos de avistamentos de OVNIs, por exemplo. Né, tudo isso aumentou muito. Né, todo mundo fala disso. Né, sempre tem uma ou outra notícia, uma gravação, um relato, um videozinho, tratando de coisas do tipo sobrenatural, tratando de OVNIs. Isso é correlacionado, galera. Eu penso que, por exemplo, tanto o mundo espiritual, dentro de uma força maior que controla tudo, e mantém esse véu intacto para nos preservar, muitas vezes, ele está enfraquecendo. Esse mesmo tipo de programa, ele é seguido por tecnologias superiores. Você entende como magia, segredos, conhecimentos ocultos ou tecnologia muito avançada, além da nossa percepção. Que é o que trata, né, de camuflar, de esconder a realidade nossa, né, a verdade sobre a atividade de OVNIs. Pode parecer que não tem uma coisa a ver com a outra, mas tem sim. Por exemplo, o número de relatos envolvendo OVNIs, eu estou louco para fazer um conteúdo sobre isso para vocês, aumentou muito porque o véu também está se quebrando. E eles usam, dentro do seu conhecimento, uma tecnologia que afeta a nossa percepção. Para eles continuarem nas suas atividades, para preservar lá, né, os seus objetivos, para que a gente não saiba o que está acontecendo, né, nem fique especulando e atrapalhe os planos deles, eles estão trabalhando num campo paralelo ao nosso e a gente não consegue ver. Só que esse véu, essa camuflagem está falhando. E quando ocorrem as falhas, a gente tem contato às vezes, a gente vê, né, a gente tem, né, ciência de que alguma coisa não é normal, né, ou é sobrenatural, ou é um OVNI, né, ou sei lá, não é assim que funciona. Então aumentou muito o número de experiências do tipo, justamente por conta de que o véu está se quebrando, o véu está muito fino, né? Ele sempre foi muito denso, conforme a gente foi se separando do campo espiritual, né, avançando só para o campo material, né, e o programa nos conduziu a ser assim, né, porque diminui a nossa percepção da realidade, e é mais fácil para eles nos manipular dessa forma, o véu agora de uma hora para outra enfraqueceu muito. Então a gente não está conseguindo lidar direito com isso. A gente está tendo contato, a gente está vendo, a gente está interagindo, mas não sabe bem o que é, não sabe explicar. Hoje, né, os mecanismos de informação, né, os canais de informação são muito alternativos, estão muito democraticamente espalhados. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem vontade de falar. Então, às vezes você teve uma atividade, teve um contato sobrenatural como esse e você não tinha para quem contar. Hoje você tem pessoas, né, falando das suas experiências, relatando, testemunhando, e dá um pouco mais de liberdade para você tanto se manifestar também, como, né, pelo menos ficar acompanhando os outros ali para perceber ou para manter sua sanidade, dizendo que você não é louco. Outras pessoas também viram. Às vezes até a sua curiosidade a respeito de um tema ou outro, né, ou às vezes os dois temas, é relacionado a isso. Você não sabe explicar, mas você gosta. Porque você não percebe, mas você precisa dar sentido, inclusive a experiências pessoais suas. Você precisa dar sentido àquilo e você fica buscando, né, algumas informações espalhadas, seja através da ficção, na mídia,
seja através, né, de relatos de outras pessoas, um vídeo na internet, um canal, né, uma página que trata do assunto, você precisa dar sentido porque você sabe que tem alguma coisa diferente. Para finalizar, eu queria falar também, né, de um outro fator que aponta para esse grande evento, que é a questão da pandemia. A pandemia tem suas próprias diretrizes de funcionamento, sua participação, né, dentro de uma conspiração, talvez esteja sendo usada ou tenha sido criada, né, como ferramenta da conspiração, né, mas independente disso, né, um dos resultados da pandemia, talvez o resultado esperado por eles, é a morte de milhares e milhares de pessoas. O problema é que essas pessoas estão morrendo todas ao mesmo tempo. Se você parar para pensar que é necessário para o ser humano, né, todo um processo, né, para seguir o rito de passagem, para você manter sua caminhada, quando você morre, você precisa de um processo, inclusive, de entendimento, de aceitação do que está acontecendo e evolução para seguir o seu caminho. Se você acredita que a morte é o fim de tudo. Se você acredita que a morte é o fim de tudo, você também tem medo de participar do processo. E isso vai te prender no campo material. E aí tem um ponto interessante. Mesmo aquelas pessoas que têm um caminho a seguir, tem um programa, né, por trás ali, que vai as conduzir para outro local, né, para uma outra fase, né, é necessário esse rito de passagem, a cerimônia, né, tanto para quem fica, vivenciar aquela experiência e aprender com aquilo, como para quem vai, né, para aceitar essa nova fase. Então, o que eu digo de processo, né, é a questão de você ter lá o rito funerário normal, você ter lá as fases do luto, da negação, aceitação, barganha, né, a tristeza. Todo mundo tem que vivenciar. Quem está vivo tem que passar por isso e quem morre também tem que passar por isso. Tá? O problema é que muitas pessoas, hoje, a gente foi programado a isso, a gente está muito apegado ao campo material. Isso dificulta muito o rito de passagem. Então muitas pessoas ficam presas, né, a experiências materiais aqui, que é onde elas acreditavam que estavam vivas ou onde elas se sentiam mais seguras. Por isso elas têm essa negação em seguir o seu caminho, em aceitar a sua condição. É normal isso acontecer, né, e o processo, né, ali do processo de cerimônia funerária, né, no rito de passagem, durante a morte das pessoas, é basicamente para, digamos que, aperfeiçoar essa passagem, melhorar isso, né, fazer com que você entenda e siga o seu caminho, tanto quem vive como quem vai. Essas pessoas presas ao campo material, por circunstâncias pessoais dela, a gente pode discutir isso em outra situação, mas o nosso programa de vida, a nossa realidade hoje nos conduz a isso, né, elas ficam presas, elas não evoluem, elas não vão. Muitas pessoas aqui, né, afetadas por esse grande evento, com a sua sensibilidade mais aberta, mais vulneráveis, né, a interceptações externas, a influências externas, né, elas ficam, digamos que, expostas, né, a esse pessoal que não foi. Por que isso acontece? Né? E o que tem a pandemia a ver com isso? A pandemia acelerou muito esse processo, não tem mais o rito de passagem, a cerimônia funerária, o luto, o velório, não tem mais nada disso. Né? Atrapalhou todo o processo, desregulou tudo. Né? Mais e mais pessoas estão cada vez mais presas ao campo material e elas têm necessidade de, né, se apegarem a locais, a objetos, a pessoas, né, para ficarem se sentindo, né, ou sugando aquela vida ali, né, achando que está vivendo. Né, elas não têm às vezes nem noção do que aconteceu com elas, justamente porque não teve o rito de passagem às vezes. Né. O número, o volume de pessoas é muito importante. É muita gente passando pelo mesmo processo ao mesmo tempo. Então o outro lado não está dando conta. Talvez seja até proposital, parte de um programa, eu acredito. Mas está sobrecarregando o outro lado. Né. Entenda que existem, né, seres ou energias do outro lado que inclusive orientam, né, as pessoas durante essa passagem. E eles estão sobrecarregados, não estão dando conta disso. Então é um número muito grande de pessoas indo para o outro lado, é um número cada vez maior de pessoas presas ao campo material, e é um número cada vez maior de pessoas, né, que estão ficando vulneráveis ao campo espiritual, influências externas como essa. Se você parar para pensar que a pandemia, né, ocasionou o fechamento de locais, como boates, bares, ou até a noite como um todo, né, onde você tinha lá, né, os vícios da droga, a questão material, o dinheiro, a ambição, o sexo, estava tudo contido ali, nesses locais, nesses horários. Esses espíritos presos ao campo material não têm aonde buscar mais isso, onde eles se alimentam, onde eles conviviam. Não existe mais isso, não tem aonde eles ficarem, né, sugando, vampirizando, né, uma semivida, que é assim que eles entendem, eles acham que estão vivendo e não estão.
né, e não tendo esse espaço, eles vão procurando alternativas. Como eu disse para vocês, esses espíritos, que muita gente chama de obsessores ou energias externas negativas, né, que na verdade são só energias desequilibradas, né, fora do seu rumo natural, né, ou talvez até esteja no rumo natural, mas não é entendível para pessoas comuns como a gente aqui, né, eles procuram alternativas, tá? E o número é muito grande, como eu disse para você. Então, a exigência é muito maior. E muitas pessoas estão vulneráveis aqui. Então, eles estão se apegando a essas pessoas. E aí causa aquela questão dos transtornos mentais, né, que eu falei, de ansiedade, de depressão, tudo por conta de influências externas. Sabe? Esses espíritos estão procurando alternativas e estão encontrando nas pessoas. Porque eles perderam muito do que eles tinham, né, como ponto, como âncora aqui. Então não tem mais os locais, não tem mais a boate, não tem mais o bar, não tem mais a noitada, né, pessoas que ficavam expostas a eles ali, e eles vão procurar, né, e eles vão encostar em pessoas que eles entendem que, olha, eu posso viver a experiência daquela pessoa porque ela está mais aberta, não tem mais os escudos de proteção, ela está mais vulnerável. Como eu disse, o grande evento ocasiona isso, ele cria essa situação. Muitas pessoas estão ficando expostas e nem sabem lidar com isso. Então esses espíritos que estão do outro lado, presos, uma interdimensão entre o campo espiritual e o material, né, eles vão procurar uma alternativa, né, de ficar por aqui vivendo as suas experiências, e estão encostando nessas pessoas, está criando um grande desequilíbrio, muita gente com ansiedade, muita gente depressiva, muita gente que não está entendendo o que está acontecendo, né, e está, sabe, colapsando mentalmente, né, uma grande pressão. Cara, dá pra gente ficar horas discutindo sobre isso aqui, mas eu tenho que finalizar. Não quis ser, né, muito superficial dessa vez, mas também não deu para aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Beleza? Agradeço a atenção de vocês aí, e a gente pode procurar tratar mais desse assunto, né, em uma outra oportunidade. Tá? Eu não gosto muito de procurar outras pessoas me orientando sobre isso, porque cada um tem suas próprias influências, suas próprias convicções e pode influenciar, né, a minha percepção, e eu gosto de ficar, né, trabalhando a minha própria experiência aqui, tá? Mas eu respeito você que pensa diferente, ou você que tem alguma explicação, né, ainda melhor do que a minha, ou mais aprofundada, ou às vezes peço desculpas para você que é um pouco mais aprofundado no assunto e queria saber mais, né, acha que fui superficial, fui mesmo, mas queria resumir um conteúdo, né, publicável para vocês aqui. Né, porque, cara, são horas e horas para ficar debatendo esse assunto. Então, resumindo, tem um grande evento, está gerando consequências, reações das pessoas, os fatos para comprovar estão aí, tá? E a gente pode, sei lá, falar sobre isso em outra oportunidade. Valeu!